contamos com a presença de Alexandra Moreira, secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Seja muito bem-vinda, Alexandra. Boa noite, Caio. Muito obrigada por este espaço e também por convidar a gente cá em este programa tão prestigioso. Muito obrigada, Caio. Prazer é todo nosso. Conosco aqui também Lorival Santana. Boa noite. Renato Agostini, em Brasília, e Daniel Hittner, em Brasília. Bom, vamos antes só dar uma olhada aqui. A CNN Brasil obteve com exclusividade a minuta da declaração conjunta que será assinada pelos presidentes dos países participantes da Cúpula da Amazônia, que acontece, como eu disse, na semana que vem, né, com um conjunto de intenções e metas a serem cumpridas, né? O Daniel Hittner, nosso diretor editorial, autor do furo, nos explica os principais pontos deste documento. Tá com você, Daniel. Caio, vamos lá. A gente pegou a minuta que está agora sobre a mesa de cada um dos presidentes e líderes que vai estar na cúpula de Belém na terça, quarta-feira da semana que vem. E a gente preparou um telão com os principais pontos dessa declaração de Belém, que é o comunicado final a ser assinado pelos presidentes. Ainda tem pontos em negociações. O que nós temos ali? A criação de um IPCC amazônico, como tem sido apelidado nos bastidores, é um painel intergovernamental técnico-científico reunindo pesquisadores, cientistas, como aquele IPCC ligado à ONU para mudanças climáticas como um todo, mais focado na região amazônica e para evitar principalmente um ponto de não retorno na floresta tropical. Segundo ponto ali, um apelo por uma coalizão verde, que é como o documento se refere à união de bancos de desenvolvimento com alguma atuação na região amazônica, e aí a gente pode mencionar o CAF, BID, até Banco Mundial, certamente o BNDES aqui do próprio Brasil, para dar mais recursos de um apoio financeiro de forma adequada e previsível, esse é o termo da declaração, ao desenvolvimento sustentável e à proteção ambiental. Críticas muito contundentes a barreiras comerciais, sem mencionar nenhum parceiro específico, mas, claro, é uma referência indireta, por exemplo, à União Europeia, que estabeleceu uma legislação anti-desmatamento que dificulta a exportação de produtos brasileiros e de outros países da região com justificativas ambientais, esse é o termo usado na minuta da declaração. E uma meta única de desmatamento ilegal zero até 2030, lembrando que esse já é um compromisso assumido pelo Brasil no âmbito do Acordo de Paris. O que o Brasil quer? Que todos os países amazônicos adotem este mesmo compromisso de desmatamento ilegal zero até 2030, mas esse é um ponto que tem um impasse na reunião. A Bolívia, segundo a minha apuração, a Bolívia enfrenta um problema de desmatamento crescente, muita dificuldade na coibição da devastação das suas florestas, não está topando até agora esse ponto, então fica ali sub júdice para ser decidido pelos presidentes na semana que vem. Acho que a Fernanda preparou mais um pontinho para a gente com algumas outras definições. Bom, anúncios que devem ser feitos também estão presentes na Declaração de Belém. Criação de um centro de cooperação policial internacional com sede em Manaus para propiciar ali uma coibição, combate ao crime organizado, aos atos ilícitos transfronteiriços. Um sistema de controle de tráfego aéreo integrado que vai ficar de olho, principalmente vai fazer vigilância e monitoramento, principalmente daqueles aviões clandestinos, aqueles que transformam ali, transportam drogas, são muito usados para atividades de garimpo ilegal. Esse sistema de controle de tráfego integrado também já está definido. A criação, um avanço na institucionalização, esse é o termo da declaração, no Parlamento da Amazônia, nos fala em caráter deliberativo para o Parlamento, mas também passaria a funcionar. E um fórum de cidades amazônicas, porque hoje, ao contrário do que a gente pensa, a maior parte da população amazônica vive em cidades médias ou em cidades grandes que precisam ter algum nível de coordenação de políticas públicas para atingir objetivos comuns. Está aí um pouquinho dessa declaração dos países, prevista para ser assinada pelos 8 países membros da OTCA, na terça-feira, dia 8, em Belém.
Excelente, Daniel. Alexandra, antes eu entrei no site aqui da OTCA, queria só falar um pouquinho, te apresentar um pouquinho melhor. Maria Alexandra Moreira Lopes, né, advogada com especialização em Direito Econômico e Ambiental, um excelente currículo, ocupou altos cargos no governo da Bolívia, né, Alexandra? Foi ministra do Meio Ambiente e Água durante o período de 2015 a 2017 e desempenhou funções no Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, foi chefe de gabinete, inclusive, do ministro das Relações Exteriores. Alexandra, há uma busca por um consenso possível? Por que esses temas mais sensíveis você acredita que vão entrar nos debates? Por exemplo, exploração de petróleo na Amazônia. Qual que é o overview aí, essa visão geral que você dá sobre essa declaração final? Obrigada, Caio, pela pergunta. Bom, eu acho que nós temos que também compreender um pouco o contexto de como está acontecendo esta cúpula. A Organização do Tratado de Cooperação Amazônica tem seus antecedentes legais desde 1978. Então, já são 45 anos, depois de 20 anos, eles também trabalharam muito na institucionalidade de uma secretaria permanente para implementar tudo o que falava o tratado. Então, eu acho que a declaração nós temos que olhar desde a visão mais integral, não ponto por ponto, porque estou achando que esta nova agenda que os 8 países estão procurando, estão puxando para frente, cria uma agenda comum de cooperação muito mais reforçada do que em anos atrás. Então, acho que sim, existem alguns temas polêmicos, e não somente dentro dos países amazônicos. Eu acho que esses temas são polêmicos nas negociações de mudanças climáticas, da biodiversidade, né? Mas também trazem, como você e como o colega Daniel colocou na tela, muitos outros temas que há de valorizar e colocar também na mesa, que esta agenda, esta nova declaração que vai acontecer, vocês já olharam um pouquinho de que são os diferentes temas que ela está considerando, temas que anteriormente não estavam na pauta, né? Temas de mudanças climáticas, temas de como trazer a ciência, a tecnologia, a maior investimento, as cidades amazônicas, como procurar saneamento, água potável para os diferentes moradores ou habitantes da mesma Amazônia. Então, acho que também nós temos que olhar como uma declaração presidencial muito ambiciosa. Por quê? Porque além de somente falar com um contexto político, ela já está, eu não vou fazer spoiler da declaração, mas ela já está dando mandatos bem concretos em muitas outras áreas ou muitos outros setores que neste momento a região amazônica como um todo, não somente como o Brasil, está precisando muito. Tratando também de equilibrar toda a dimensão ambiental, social, econômica e cultural. Alexandre. E não somente ubicando uma só visão. Joia. Lorival, eu queria jogar um pouco, desculpa te interromper, Alexandra, só para a gente poder rodar um pouco. Eu queria ouvir de você, Lorival. Você acha que numa cúpula como essa, o que acaba aparecendo mais, as divergências ou as convergências? Bem, não existe uma regra geral, mas eu acho que a Alexandra pontuou bem o fato de que essa cúpula ela assinala uma mudança de direção, né, digamos assim, na geopolítica ambiental, se eu puder dizer assim, né, da região. Que havia, o governo Bolsonaro realmente criou uma grande fratura, né, nessa. Claramente o Brasil tem a liderança, tem 60% do território da Amazônia, então a ausência, né, a falta de interesse do governo Bolsonaro nesse tema desorganizou esses esforços, né? Acho que existe ali um aspecto também que a Alexandra também ela mencionou, que é a questão cultural, e que está mencionada, amanhã mesmo, nesse sábado, haverá
um fórum sobre isso, que é o desenvolvimento da pesquisa, ou melhor, o investimento na pesquisa e desenvolvimento para descobrir as soluções que estão ali escondidas na Amazônia, que são soluções para praticamente todos os problemas da humanidade, que precisam ser desenvolvidos e patenteados e jogados no mercado. Por que isso tem um aspecto cultural? Porque os povos originários têm conhecimento, em parte, de todos esses recursos que estão ali não explorados e que valem muito mais do que soja, do que gado, do que petróleo, porque são soluções para a humanidade que podem ser patenteadas para sempre, né? Estou falando de medicamentos, de cosméticos, de matérias-primas, de fibras, de alimentos, de soluções de toda espécie, serviços ambientais e conhecimentos também intangíveis, né, culturais, tal. Realmente é uma riqueza extraordinária. E o presidente Lula ele tá atento para essa questão. Ele mencionou isso poucas vezes, mas mencionou já naquela reunião com o Joe Biden em Washington. Então, ele entende esse tema. Existe uma proposta da Academia Brasileira de Ciências nessa direção, feita em 2008, que custaria 0,04% do PIB brasileiro em investimentos em pesquisa e desenvolvimento, criação de laboratórios, assim por diante. Só acho que realmente essa ideia do petróleo, de explorar petróleo na Amazônia, qualquer projeto novo de exploração de combustíveis fósseis vai na contramão do pensamento ambiental. E por quê? Porque o mundo está tentando, né, se livrar desse combustível que é o responsável pelo aquecimento global. E é muito simbólico fazer essa exploração justamente na Amazônia. Não, é interessante que você fala da questão do petróleo, né? Ela acaba permeando ali, inevitavelmente, o debate. A gente tem aqui, a gente separou, né, duas falas, tanto do Lula quanto do Gustavo Petro, sobre esse assunto, né? Petróleo na Amazônia, né? Numa entrevista ontem para jornalistas da região amazônica, da região norte do Brasil, o presidente Lula afirmou que o governo não descartou a ideia de prospectar petróleo na região da Foz do Rio Amazonas. Lembrando que em maio o IBAMA negou um pedido da Petrobras para perfurar a bacia do rio com o objetivo de explorar petróleo. Vamos ouvir o que disse o presidente Lula ontem sobre esse assunto. Veja, nós tínhamos a Petrobras com uma plataforma preparada para fazer pesquisa, sabe, nessa região. Houve um estudo do IBAMA que disse que não era possível, mas esse estudo do IBAMA não é definitivo. Mas o que a gente não pode é deixar de pesquisar. Primeiro nós temos que pesquisar, nós temos que saber se tem aquilo que a gente pensa que tem. E quando a gente achar, a gente vai tomar uma decisão do Estado brasileiro, o que a gente vai fazer, como é que a gente pode explorar, como é que a gente vai evitar que um desastre qualquer possa prejudicar a nossa querida margem, sabe, do Oceano Atlântico na Amazônia. Agora, em contraste à posição brasileira, o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu a interrupção de novos projetos de exploração de petróleo na região durante o que foi uma espécie de prévia da Cúpula da Amazônia ocorrida no começo de julho na Colômbia. Vamos relembrar a fala de Gustavo Petro. Vamos a dejar explorar hidrocarburos en la selva amazónica, a entregarlos como bloques de exploración. ¿Está ahí la riqueza o está ahí la muerte de la humanidad? Es una decisión que tendríamos que tomar en común. Obviamente, cada país es soberano. Cada país aquí ha vivido del petróleo, la mayoría. Nosotros hemos vivido del petróleo y del carbón en los últimos 40 años. Y entonces, ¿de qué vamos a vivir? Es la pregunta que se hace en la sociedad. Pues podemos vivir del cerebro, podemos vivir de la ciencia, podemos vivir de otro tipo de desarrollos. Renata Agostini, saindo um pouquinho do petróleo, mas continuando nessa questão. Esse evento todo, Cúpula da Amazônia, hoje teve já, acho que eu contei pelo menos 6 ministros de Estado em Belém hoje, muitos diplomatas já dos outros países, diplomatas brasileiros. A agenda ambiental entra de vez no governo Lula 3 com este evento Cúpula da Amazônia?
Entra sim, Caio. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite a todos. Entra, já era algo que Lula pretendia que tivesse uma centralidade no seu governo, de forma simbólica com certeza, mas com uma pressão para que isso se transmutasse em ações. Então, Lula se apresenta como esse personagem que vai resgatar o Brasil perante o mundo, mas também ser um fiador dos compromissos do Brasil perante o mundo na área ambiental. Não é à toa que ele tenta toda essa ligação com Marina Silva aqui atrás, que ele sinaliza isso durante a campanha, que ele sinaliza isso de forma intensa nos seus primeiros meses de governo, que a diplomacia brasileira aponta como uma dos temas que quer trabalhar durante a presidência do Brasil no G20. A cúpula, né, e o que Lula pretende entregar ali é o prenúncio do que ele vai, por exemplo, falar na ONU. Tem uma linha que já foi traçada pelo governo brasileiro para dar não só protagonismo a esse tema, mas mostrar que o Brasil está se movendo de forma concreta pensando a questão ambiental. Mais do que isso, ministros do governo entenderam muito bem essa mensagem e a gente viu recentemente o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se dedicando ali a escrever um alentado programa de transição energética que pensa a questão ambiental, apresentando para Lula, inclusive com comentários ali nos bastidores de Lula de que aquilo era um programa de governo, né, mais do que um programa vindo da área econômica. Então, há um entendimento dentro do governo de que esse é um tema que vai ganhar espaço perante o chefe também. Ministra Alexandra, dá para a gente projetar que a OTCA daqui em diante, nas negociações, acho que até da COP de Dubai, vai andar em bloco? Será um bloco para negociar a arquitetura financeira, de financiamento, de transição energética e por aí vai? Essa é a ideia, de que os 8 países passem a jogar juntos nesses debates e nesses fóruns internacionais? Acho que sí, Cayo. No sé por qué acreditamos esto, no solamente por este movimiento político de los 8 países que escutaron o llamado, dieron sí ao llamado del presidente Lula y que van sentarse juntos este 8 de agosto, sino porque nós tivemos o ano passado, por exemplo, na convenção da CDB, da biodiversidade, lá em Montreal, e este ano mesmo, no marco de Nações Unidas, o Foro de Bosques, já um pronunciamento do Bloco Amazônico, mas partiu desde o aspecto operativo e pragmático de todo o que nós já estamos implementando. Por exemplo, nós, em 2021, implementamos em plena pandemia o Observatório Regional Amazônico, que realiza todo um sistema em tempo real de monitoramento da bacia amazônica, da qualidade hídrica e hidrometeorológica, e também de todo o tema de os focos de calor, entre outras coisas. Então, pegando já esse esforço dos 8 países, nós como UTCA, falamos com eles de, nós não vamos com algum tema político polêmico como bloco, mas vamos apresentar à comunidade internacional que é que estamos fazendo nós como bloco, mas porque esses esforços regionais não estão acontecendo recentemente. Agora, nestes últimos 4 ou 5 anos, nós temos um impulso pragmático, como eu estava falando, de trabalhar a nível operativo, a nível técnico e com financiamento em um terreno. Então, isso, para mim, ou para nós, desde a OTCA, nos faz acreditar que sim, vão actuar como bloco. Eu acho também que essa, com maior propriedade, empoderamento de ser países amazônicos, está permeando em nossos presidentes e está permeando nos governos. Mas dá muito trabalho ainda, que não somente seja os governos ou a gestão pública que fazem esse trabalho, sino também a sociedade civil, as academias, a ciência e todos os atores que têm a ver com a Amazônia, né? Ô Daniel, você passou a semana aí conversando, projetando, tem uma experiência longa, assim como o Lorival também, nesse tipo de cobertura, né, dessas cúpulas internacionais.
Como fazer com que os objetivos da cúpula, tudo que a Alexandra está colocando, nós estamos colocando aqui, persistam, né? Que não seja, acho que até a Marina Silva, ela disse, salvo engano, essa semana, ou é uma frase que ela coloca por vezes, né? É preciso sair do eventismo, né? Faz um evento grandioso e aí isso não dura no tempo. Como fazer? O que você sentiu principalmente da diplomacia brasileira, como fazer isso persistir no tempo? Ou seja, mais ou menos o que a ministra coloca, né? A OTCA persistir, né? Como uma negociação, um negociante de peso em bloco, justamente por ter esse ativo que nós temos aqui, esses 8 países têm, da floresta amazônica. Olha, Caio, eu percebi uma coisa. Além dos 8 países que fazem parte da OTCA, alguns outros países estão sendo chamados também para a cúpula. A França, porque tem a Guiana Francesa, onde também há presença de florestas tropicais. Alemanha e Noruega, porque são financiadoras do Fundo Amazônia. São Vicente e Granadinas, na condição de presidente rotativo da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, um pequeno arquipélago do Caribe. Mas, principalmente, aí vem o ponto, Indonésia, República Democrática do Congo e Congo-Brazzaville, que são grandes players internacionais, detentores de florestas na Ásia e na África, e que são peças-chave para que, junto com os países amazônicos, consigam negociar ou encaminhar melhor posições, não só nessa cúpula, essa cúpula até o de menos, mas que possam ter uma posição aproximada, coordenada, se não única, mas coordenada na COP28, depois na COP30 em Belém, em 2025, em temas que ainda têm muitas lacunas e que são importantíssimos na discussão das mudanças climáticas. Então, que financiamento? Como se pode financiar essa transição energética, o financiamento ao desenvolvimento sustentável e o próprio combate ao desmatamento ilegal, que é comum a todos esses países? Como elaborar melhor e desenvolver, regulamentar o mercado de crédito de carbono? Isso é o que mais importa, e não a cúpula em si. Alinhar posições para que, embora haja uma ou outra divergência, ninguém precisa chegar necessariamente com uma posição única, mas chegar com posições coordenadas nos fóruns multilaterais seria, sim, um grande avanço. Você vê condições para isso, Lorival, de a gente chegar, a OTCA chegar unido, né? Os 8 países chegarem unidos, principalmente no curto prazo, ali para a COP28, por exemplo, em Dubai? Eu espero que sim. Acho que a gente não tem elementos ainda suficientes para avaliar isso. Acho que no decorrer da cúpula isso vai ficar mais claro. O Daniel chamou atenção para a regulamentação do mercado de carbono e o Ministério do Meio Ambiente, sob Marina Silva, ele assumiu posições que contrariam uma regulamentação que traga um financiamento efetivo, né? A Marina Silva tem uma posição de manter intacta a floresta e de uma certa desconfiança em relação aos mecanismos do mercado de capitais, e o projeto de lei saiu muito enfraquecido e totalmente não atraente. No governo anterior do Brasil foi ignorado o fato de que a França é um país amazônico, né? Tem um departamento ultramarino que tem Amazônia. Então, quando o Macron tuitou lá no início do governo Bolsonaro, nossa casa está queimando literalmente, aqui no Brasil muitas pessoas consideraram isso uma afronta contra a soberania brasileira, mas a Guiana Francesa é um pedaço da União Europeia dentro da Amazônia, e isso é muito estratégico para nós que queremos desfazer o protecionismo agrícola europeu, cuja liderança é exercida pela França. Então, a vinda do Emmanuel Macron para essa cúpula e com esse item que o Daniel mencionou, né, essa intenção de fazer essa crítica ao usar a questão ambiental como pretexto para o protecionismo, se a França assinar esse comunicado, realmente nós teremos uma virada de mesa muito interessante em todas essas tratativas, né? Alexandra, para finalizar, você vê a OTCA e a Cúpula da Amazônia chegando já nesse curtíssimo prazo para a COP28 em Dubai com uma posição conjunta? Sim, Caio. Eu acho que sim. Todo este esforço, eles estão
colocando na mesa essa disponibilidade. Eu sei que não todo vai ser consertado, não todo vai ser aceptado, mas acho que temas como desmatamento, por exemplo, como o tema a luta contra os ilícitos, a necessidade de melhorar a ciência respeito a cenários mais próprios para a Amazônia mesma, e muitos outros temas sim vão ser consensos. Ainda mais, eu acho que já a mesma Nações Unidas, nesse próximo setembro, eu acho que todo este esforço vai para frente, a declaração mesma vai ser parte dos discursos de todos os presidentes lá em Nova York, lá na próxima COP. Então, eu acho também que é muito importante, estavam falando, quem me antecederam, o tema de financiamento. Acho que falar ou trabalhar em bloco vai servir muito para a cooperação internacional, que eles compreendam também que a região amazônica não é de renda média. A maioria de nossos países, dentro dos 8 países, 6 são qualificados como de renda média. Isso complica muito a atração de financiamento, seja crédito ou também financiamento não reembolsado. Então, essa visão regional a nós nos cria âmbito, espaço de interação com financeiros e com outros países bem diferente. Então, eu acho que vão pegar essa ideia, vão pegar essa oportunidade de realmente atuar em bloco conjunto. Maria Alexandra Moreira Lopes, secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, que em outras palavras, a cúpula da Amazônia, né, que organiza essa cúpula. Muito obrigado, muito provavelmente nos cruzaremos aí em Belém, que domingo estou embarcando para fazer a cobertura em loco. Muito obrigado, viu, Alexandra? Obrigada, Caio. Você tem que passar por nosso estante para mostrar todo o trabalho que a organização já está fazendo. Mas muito obrigada por este espaço. Já está marcado, então. Muito obrigado, viu? Os demais ficam comigo aqui.